Olá, pessoa querida! Gratidão por estar aqui. Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um programa Pão com Prosa. Isso mesmo, estamos no terceiro episódio e hoje o título é: Você fala a mesma língua que eu? Os temas que nós vamos tratar hoje, muito levemente, porque na verdade esses temas, pelo menos para mim que sou estudiosa da área, são temas para a vida toda. Os temas são língua e história, os diferentes tipos de linguagens, verbal e não verbal, escrita e falada, formal e informal, dentre muitas outras que existem, nós iremos focar apenas nestas. E, por último, identidades linguísticas. Tá preparada? Vamos lá? Começando o dia de hoje, a nossa pequena conversa, com uma citação do filósofo Ludwig Wittgenstein. O nome dele é bem difícil. Ele foi um filósofo austríaco que fez muitas reflexões sobre a linguagem. E eu gostaria agora de pedir que você ouça com atenção a frase que ele falou. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Como essa frase chega para você? Lembra que eu sempre vou te instigar a pensar se fosse para você defini-la em uma palavra. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Que título você daria para esta frase? Para resumir em uma palavra. Você acha que ela é mais objetiva, subjetiva ou as duas coisas? Quando você ouve de corpo inteiro, ativamente esta frase, os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo, o que você sente? Que correlações você faz com tudo da sua vida? O que vem para você primeiro? Pensando aqui em cada palavra, uma das palavras, obviamente, que chama atenção é o termo limite. O que é limite para você? Quando a gente pensa, às vezes, em limite, a gente não precisa, obviamente, olhar no dicionário, mas sempre que você quiser, pesquise no dicionário as possibilidades de significado daquela palavra. Eu acho isso muito interessante porque faz com que a gente trabalhe o nosso processo de aprendizado, porque a ideia de a gente sair do modo automático é, ok, eu vou olhar para isso de uma outra forma, quem sabe de um outro lugar, né? Claro, todos nós sabemos o que significa limite, mas aqui pensando no dicionário, ele vai ter algumas especificações que a gente pode agregar, quem sabe, ao contexto. O primeiro deles está relacionado com uma linha que vai determinar uma extensão espacial, relacionada ao espaço, ou que separa essas duas intenções. O limite de uma coisa em relação a outra dentro de um espaço. A segunda vai estar ligada a um espaço de tempo, espaço e tempo, que vai determinar uma duração ou vai separar duas durações, o limite do dia em relação ao limite da noite. Um terceiro significado ainda tem a ver com os contornos de um domínio mais abstrato, que vai separar esses dois domínios. E aí aqui talvez seja interessante a gente agregar para a nossa reflexão. Os limites da minha linguagem, ele tem a ver um pouco com essa questão mais abstrata, embora também seja objetiva, não é verdade? Mas quais são os limites possíveis que a gente pode pensar em relação à linguagem e em relação ao mundo? Porque linguagem está de um lado e mundo está do outro. E o limite liga esses dois termos, não é verdade? Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Muito bem, quando nós falamos em linguagem, em língua, e a gente já vai entender um pouquinho
esses termos, nós precisamos olhar para a história. Como eu falei para vocês em outros momentos, quando a gente olha para os estudiosos, grandes pensadores, eles sempre vão passar pela reflexão em relação à linguagem, porque a linguagem nos significa, nos coloca dentro de determinados contextos. Então, quando a gente pensa na nossa língua, a gente precisa entender qual é a história que faz com que hoje nós aqui no Brasil falemos a língua portuguesa. Percebe? É importante a gente entender de onde vem tudo isso, por que vem, como chegou, por que acontece da forma como acontece. Percebe? Eu sei que muitas pessoas, quando pensam nos estudos da língua, algumas têm traumas, outras têm falta de vontade, não gostam, não estão interessadas. E outras, assim como eu, são apaixonadas por pensar em relação a isso. O que acontece muitas vezes, infelizmente, é que as pessoas pensam que, eu não sei falar português. Quando você fala, eu sou professora de português, quando eu falo, as pessoas dizem, eu sou péssima em português. De onde vem isso? De onde vem essa memória que me faz dizer que, não quero, não gosto? Não sei se isso acontece com você. Mas a língua, ela é história. E a língua, ela é história por quê? Quando a gente vai pensar quem fala a língua, e é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Quem fala a língua somos nós, os sujeitos que estamos vivos. Por isso que a gente costuma dizer que a língua é viva. Não adianta de nada quando a gente pega um livro, por exemplo. Tá lá na minha estante um livro, fechado. A língua está lá, decodificada, digamos assim. Mas ela não está viva. Ela só vai se tornar viva a partir do momento que uma pessoa for lá pegar o livro da estante, abrir o livro e começar a lê-lo. Pode acontecer, talvez, da pessoa pegar este livro e estar numa língua que ela não conhece. Aí ela vai ter uma certa limitação em relação a isso, concorda? Porque, por exemplo, ela fala português e encontrou um livro que está escrito em inglês. Se ela não tem acesso àquela língua, aquele código, aquele sistema, aqui a gente já percebe o conceito do termo, né? O que significa língua. É um código, é um sistema muito bem estruturado, muito bem organizado, que vai definir, que é usado, essa palavra é importante, utilizado por determinados grupos de pessoas. A língua sempre está ligado com pessoas. Quando a gente fala uma língua morta, é porque provavelmente ela não é mais usada. Não existem mais pessoas que falam aquela língua. E aqui, infelizmente, a gente precisa demarcar que no Brasil, por exemplo, quando a colonização portuguesa chegou, haviam inúmeros povos, grupos étnicos indígenas que falavam as suas próprias línguas. E como eu já mencionei, a cultura desses povos é muito diferente da nossa cultura ocidental, como a gente foi colonizado e vive hoje em dia. Então, muitas línguas indígenas acabaram se perdendo, porque elas têm tinham muito mais uma tradição oral, não tinha a questão da escrita, e esses povos foram exterminados, um genocídio aconteceu aqui e esses povos não tiveram tanto vida suas quanto a sua língua e a sua história repassada adiante. Mas ainda hoje no Brasil existem cerca de 200 línguas indígenas que são faladas por povos. E além dessas línguas dos povos indígenas, nós temos a Libras, que é a língua brasileira de sinais, e também alguns grupos de imigrantes que vieram para o Brasil num período na verdade, de consolidação da colonização, imigrantes italianos, alemães que foram convidados a virem se instalar por aqui. Eles também preservam em alguns lugares, como aqui em Santa Catarina, esta sua língua, digamos assim, relacionada ao país de origem dos seus antecedentes.
Mas a língua oficial que se fala no Brasil é a língua portuguesa. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai olhar a colonização portuguesa, e isso eu sempre vou falar sobre este ponto porque é um marco importante. A colonização portuguesa, ela se deu não apenas no Brasil, porque Portugal, naquela época das grandes navegações, foi considerado um país grande, não em extensão, porque ele é um país pequeno, mas ele tinha o domínio das tecnologias da navegação na época. Então, naquele período, português se falava em vários lugares do mundo. Os portugueses foram os primeiros a fazer a grande viagem por mares nunca dantes navegados, como dizia o Camões. Então, a nossa língua já foi sim uma língua muito importante dentro de um determinado contexto, de uma determinada época. Percebe? Só que, será que a língua que era falada, a língua portuguesa que era falada naquela época, lá no século XII, é a mesma língua que a gente fala hoje? Não mesmo. Não é a mesma língua, porque, lembra que eu disse? A língua é viva. Quem usa a língua são os seus falantes. E nós, os seus falantes, somos seres que estamos historicamente, espacialmente, socialmente, culturalmente localizados. Nós temos muitos recortes de onde estamos e de como falamos. Isso é importante a gente perceber, porque quando eu faço essa pergunta provocante do título para vocês, você fala a mesma língua que eu? Nós precisamos considerar determinados contextos. Num nível macroestrutural, quando a gente olha para as formações das grandes nações, nós percebemos que o que constitui uma nação é uma base de uma língua comum, porque obviamente esses povos precisam falar a mesma língua aqui, entre aspas, para que se entendam, percebe? Mas num nível microestrutural, muitos linguistas até costumam dizer, como o professor Marcos Banho, que nós somos poliglotas em nossa própria língua. E você já vai entender o porquê. Porque quando a gente vê a língua enquanto esse conceito de uma língua enquanto uma estrutura, um código, um sistema linguístico muito bem estruturado, quando eu vou colocá-la em prática, eu tenho o meu modo de colocá-la em prática, que pode ser um pouco diferente do seu modo de colocá-la em prática. Existem aqui a gente percebe que nós vamos usar diferentes linguagens. E nesse sentido, às vezes a gente percebe que a linguagem é usada como sinônimo de língua, mas dependendo do contexto, elas podem significar coisas diferentes. Por quê? A língua é essa estrutura mais fixa da qual a gente se utiliza. Pegamos as palavras, pegamos, né, cada palavra, estruturamos ela dentro de um contexto. Cada língua vai ter a sua estrutura ali dentro daquilo que a gente chamaria de um núcleo duro, né? A sintaxe, a semântica, a parte fonética e fonológica da língua. Tudo isso tem as suas estruturas, cada língua tem a sua própria estrutura. Mas quando eu vou transformá-la na minha linguagem, aí eu vou obedecer a outras regras, digamos assim, né, de funcionamento. Quando a gente pensa na linguagem, a gente vai estar relacionando ao nosso processo comunicativo, com o objetivo da clareza, né, para juntar esses elementos, essas palavras, dentro de uma ordem, de uma estrutura, para ter sucesso naquela comunicação. Então, a gente pode dizer, existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Como assim? O que seria uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal? Essa aqui é fácil, eu tenho certeza que você já sacou. A linguagem verbal, a gente pensa no termo verbo, mas não o verbo apenas aquelas palavras que a gente vai fazer a conjugação, aquelas palavras que dão ação e movimento. Aqui o verbo significa palavra mesmo. Lembra é uma citação famosa da Bíblia, né? No princípio era o verbo. E aí aqui daria para a gente viajar para outras áreas, mas vamos voltar. Verbo, linguagem verbal, todo tipo de linguagem que vai se utilizar das palavras. Do outro lado, olha que legal as polaridades, linguagem verbal, palavras. Linguagem não verbal, formas de linguagem que não vão utilizar
Palavras. Que tipos, por exemplo, de linguagem que não utilizam as palavras? Olha só, se você está me vendo, você vai perceber que eu uso muita gestualidade, você vai perceber que eu faço movimentos com os meus olhos, com o meu rosto. Tem a linguagem corporal, né? De um modo geral, todos nós temos, inclusive existem estudos que já apontam para alguns significados dessas linguagens corporais, viu? Dê uma pesquisada aí na área da psicologia, porque, na verdade, os RH das empresas, eles estão muito ligados nesta parte de ler para além das palavras. Então, embora as palavras também sejam importantes, obviamente, mas a nossa linguagem corporal, às vezes, ela diz o contrário do que a nossa linguagem verbal está dizendo, não é verdade? Outros tipos de linguagem também que a gente pode utilizar, imagens, linguagem audiovisual, né? O filme, a gente tem ali as cenas acontecendo, as palavras sendo ditas, tudo muito misturado. Então, quando a gente vai olhar linguagem verbal, palavra, linguagem não verbal, outros tipos de linguagem, elas podem estar juntas ou separadas, percebe? Quando a gente vai olhar para a linguagem verbal, a gente pode ter a linguagem falada, como estamos aqui, eu estou falando, que é uma linguagem muito mais dinâmica e ela também é muito efêmera e ela é usada por todo mundo que fala, que ninguém, né, caso a pessoa não tenha nenhum impedimento de fala, ela vai ser usada a vida toda por todos nós, porque a criança, quando aprende a língua, qual é a primeira forma que ela se manifesta? Na linguagem falada, não é mesmo? Mas, infelizmente, quando a gente vai para a escola, muitas vezes, a gente esquece, parece que a gente esquece que a gente aprendeu primeiro a falar e depois a escrever. Aí sim vem essa outra modalidade, a linguagem escrita. A linguagem escrita, ela foi muito importante, ela é muito importante nesse processo de a gente entender língua como um encadeamento da história. Por quê? Porque se não tivesse livros de tudo que já foi estudado, de tudo que continua sendo estudado, imagina quanto tempo a gente perderia estudando as mesmas coisas. E aqui já vai uma dica para a galera que está fazendo pesquisa. Quando você quer pensar em pesquisar algo, primeiro é importante você entender, não em primeiro lugar é importante que você esteja realmente interessado naquilo, mas em segundo lugar é importante que você veja, pesquise quem já falou sobre aquilo, não é mesmo? Por isso a linguagem escrita cumpre um papel muito importante nesse contexto, dentro do nosso saber, mas ponto importantíssimo, a linguagem escrita, ela não é superior à linguagem falada. E aí aqui é importantíssimo a gente realmente ver, porque nós inconscientemente, olha só, inconscientemente a nossa sociedade coloca a linguagem escrita como um modelo, como a melhor forma de comunicação, porque ela seria mais estática e duradoura se comparada com a língua falada. Não é mesmo? A linguagem falada. Estou falando aqui é uma coisa. Pode ser esquecido logo em seguida. A linguagem escrita, ela tem o seu papel, ela está ali escrita, ela vai durar mais tempo. Porém, ela não é superior à linguagem falada. E por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, quando a gente vai olhar para a forma como a gente usa e julga a linguagem, a gente vai criar alguns preconceitos e eles estão muito enraizados na nossa sociedade. Outro tipo de linguagem, que está tudo muito interligado, na verdade, eu quero que você, no final deste programa, reflita. Nós temos a linguagem formal e a linguagem informal. Ora, o que seria uma linguagem formal? Formalidade, eventos de formalidade. Então, eu posso usar essa linguagem formal, tanto falada quanto escrita, em eventos que exigem determinada formalidade. Talvez eu não tenha tanta proximidade com aquelas pessoas. Uma aula, por exemplo, uma consulta médica. Eu vou escolher, eu vou monitorar um pouco mais a minha linguagem para aquele contexto. Nós fazemos isso automaticamente, perceba.
Mas o legal de a gente retornar a esses assuntos, porque eu tenho certeza que em algum momento vocês já devem ter visto isso ou pensado sobre isso, é a gente ter a capacidade de usar a nossa inteligência, que é saber escolher os momentos exatos para aquilo. Porque vou usar uma linguagem formal quando? Né? Quando eu estiver em momentos de formalidade. A linguagem informal a gente usa o tempo todo. A gente está usando porque a gente usa com os nossos familiares, a gente usa com nós mesmos quando estamos conversando com nós mesmos, não é verdade? Então, essa linguagem informal, ela é a mais usada. Se a gente for pensar aqui, ela estaria muito mais próxima, né, daquilo que a gente coloca em relação à linguagem falada. E a linguagem formal, ela está muito mais próxima daquilo que a gente usa, com a linguagem escrita, embora elas possam ser exercidas nos dois âmbitos, tanto na fala quanto na escrita, a formalidade e a informalidade. Ela sempre vai depender do grau de intimidade que eu tenho com essa pessoa com quem eu estou falando ou não, também do momento e do contexto, porque lembrem sempre que todo texto tem o seu contexto. É muito importante a gente não esquecer esses detalhes. Quando a gente está pensando na língua e nas diferentes linguagens que a gente usa e que a língua tem história, por que tudo isso é importante na nossa vida? Muito bem. Lembra que eu disse que este programa ele fala sobre conhecimento e autoconhecimento? Quando a gente estuda a língua, não é apenas uma decoreba gramatical de regras específicas que eu devo usar ou não, porque eu tenho certeza que quando a pessoa fala eu não sei falar português ou eu sou péssima na língua portuguesa, ela está se referindo a um pequeno detalhe, que é a parte da gramática, que é uma das áreas de estudo da língua. E esse pequeno detalhe, ele acaba se tornando opressor, porque ele classifica entre aquilo que é certo e errado. Mas, como muitos estudiosos colocam, a língua, enquanto um objeto da ciência, ela não deve ser classificada como o certo ou o errado, embora tenham teorias que coloquem nesse sentido. E são essas teorias que, infelizmente, ainda predominam em sala de aula, que ainda estão sendo cobradas nos vestibulares, nos concursos públicos de qualquer ordem. E são essas mesmas regras que, eu te pergunto, quem domina elas? São essas mesmas regras que colocam a gente numa posição de eu falo errado. Mas isso tem um papel muito mais profundo se a gente for observar que aquilo que eu falo me constitui enquanto sujeito. Eu tenho, portanto, uma identidade linguística. E, na verdade, ela não é singular, ela é plural. Porque você percebeu que nós usamos as diferentes linguagens, a falada, a escrita, a formal, a informal, e tem várias outras, porque daí aqui a gente vai perceber que a região onde eu moro, ela vai influenciar na minha variação linguística, a própria questão da minha idade, a profissão que eu tenho, que eu exerço. Existem os jargões daquelas profissões, e nesse sentido já quero dar um spoiler, porque em breve vou trazer pessoas de diversas profissões aqui para a gente conversarem a respeito de como elas usam a linguagem nas suas profissões. Mas voltando, eu tenho uma determinada identidade linguística e isso não deve me colocar como melhor ou pior que ninguém. Mas infelizmente não é isso que acontece na prática, porque nós sempre estamos julgando os outros e a nós mesmos às vezes pela nossa linguagem. Quando a gente pensa, voltando na ciência, em não colocar a língua dentro dessas categorias de certo ou errado, seria melhor a gente começar a substituir por adequado ou inadequado. Como assim? Adequado para aquele contexto. Por exemplo, se eu vou fazer, e eu sempre trago esse exemplo para a sala de aula, e eu acho que ele é legal porque todos nós aqui já passamos por isso. Eu disse que a gente usa as linguagens, a gente vai monitorando elas de forma inconsciente, né? Quando a gente vai para uma entrevista de emprego,
Eu sei que eu devo me portar de determinada maneira, não é mesmo? Então ali eu vou estar monitorando a minha linguagem. Mesmo que eu não tenha tanta consciência disso, eu tento monitorar a minha linguagem. E essa questão, ela pode ser inclusiva ou excludente. É óbvio que não se fala, você não conseguiu a vaga de emprego por conta da sua linguagem. Mas isso também é um dos fatores importantes que determinam, inclusive, a depender do contexto, se você vai conseguir aquela vaga de emprego ou não. Então, quando eu tenho consciência que num evento, numa situação de formalidade, eu preciso monitorar um pouco mais a minha linguagem, eu estou jogando aquele jogo, digamos assim, não é mesmo? Eu vou dizer aquilo que se espera que eu diga naquele contexto. E aqui a gente usar a nossa sagacidade, a nossa inteligência, para trazer e adequar aquele contexto. Mas o que acontece, infelizmente, é que muitas vezes a maioria das pessoas elas têm um grau de escolaridade que às vezes acaba sendo muito precário e ela acaba sendo excluída por conta desta questão. E aqui no Brasil a escolaridade ela vai definir se você fala uma linguagem culta ou uma linguagem mais popular, entre aspas, digamos assim. E aí vem as hierarquias do que seria a melhor linguagem ou não. Gente, nós reproduzimos isso e a gente reproduz isso o tempo todo, tá? Comece a prestar atenção. Essas hierarquias dos tipos de linguagem, das variações linguísticas, nós reproduzimos isso e isso vem desde de tempos imemoriais, digamos assim. Lá na Grécia Antiga, quando começou a se estudar a linguagem, eles já viam que a linguagem ela variava, que existiam diferentes variações, as pessoas estavam usando a língua, e a língua, qual é a finalidade? É produzir sentido para os falantes naquele contexto. Se você está entendendo o que eu estou falando, esse é o objetivo principal, primordial, que está por trás da nossa fala, não é mesmo? Por isso que nós estamos o tempo todo tentando melhorar a nossa comunicação. Eu mesma, embora trabalhe com a linguagem, com a comunicação, percebo que é um dos meus maiores desafios. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui agora, por exemplo. É sempre um desafio. Então, viu-se que a linguagem varia e muda, mas algumas pessoas viram isso como uma coisa negativa. E aí começaram os estudos da gramática para tentar se aplicar as regras específicas e as melhores regras para se falar determinada linguagem. E ainda hoje a gente usa desta forma, esta régua, este parâmetro para dizer, eu falo certo ou eu falo errado. Mas o meu convite aqui para vocês hoje é perceber que quando eu estou dizendo que aquela pessoa fala certo ou fala errada, eu estou fazendo uma análise de um processo, de uma parte da identidade daquela pessoa. E eu fui para os estudos literários porque eu sempre amei estudar a relação eu e o outro, que são questões identitárias muito importantes, que tem a ver com o autoconhecimento, não é mesmo? Quem eu sou? Quem eu sou um sujeito singular, mas eu tenho dentro de mim as minhas próprias pluralidades, a começar pela língua. Eu falo a língua portuguesa, você talvez fale a língua portuguesa, que é a sua língua materna, digamos assim, se você nasceu no Brasil ou em outros países. Aí aqui também depende, né? Porque se você for olhar os povos africanos, né? Os nossos irmãos de Moçambique, Cabo Verde, eles têm essa relação com a linguagem um pouco diferente da gente, que eles têm a língua como resistência. E nós aqui acabamos, por processos coloniais e histórias diferentes dos nossos irmãos africanos, nós aceitamos a língua portuguesa de uma forma... Na verdade, assim, ela foi mais difundida e hoje não temos problema em dizer que falamos todos língua portuguesa. Falamos todos português, embora, como eu disse, tenhamos outras línguas oficiais no país.
A questão é, quando eu estou falando, eu estou expressando também a minha identidade. E essa identidade, ela deve ser, em primeiro lugar, respeitada. Respeitada, independente de ser colocada na categoria do certo ou do errado. Porque lembra, cada ponto de vista é a vista de um ponto, como já dizia o Leonardo Boff. Quando eu olho e julgo a linguagem do outro, o que está por trás desse meu julgamento? Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo programa. Mas o que eu quero saber é, quando a gente pensa nos limites da minha linguagem, significam os limites do meu mundo. Como isso chega para você? Pensando em todas essas questões muito rápidas que eu trouxe aqui hoje, para a gente entender a língua e as linguagens e como tudo isso se relaciona com a nossa identidade. Que nós temos identidades linguísticas distintas. Uma coisa é quando eu estou falando com a minha mãe, outra coisa é quando eu estou falando com o meu professor, outra coisa é quando eu estou apresentando um trabalho, outra coisa é quando eu falo no meu trabalho, não é mesmo? Como é que você percebe isso? Como é que você apreende, no sentido de entender no seu campo mental, sobre essa questão da língua e da linguagem? Quando você pensa que você se expressa através da linguagem, quando a gente traz palavras, as palavras têm história. Quais palavras eu escolho? Como é que isso se aplica na minha vida prática? Quais os padrões de pensamento e quais as emoções eu sinto com determinadas palavras? Ou mesmo que eu senti agora, ouvindo tudo isso. Quem sabe tudo isso para mim chegou de uma forma nova. Eu talvez nunca tivesse pensado por esse ponto de vista. Que pensamento é esse? De que a minha fala e a minha escrita, as minhas linguagens, elas expressam uma parte da minha identidade. Como isso acontece para você? Eu disse que hoje eu ia passar apenas levemente por esses temas, porque são temas realmente muito profundos e intensos. E a gente vai continuar falando sobre eles. Mas eu quero finalizar aqui fazendo esse desafio para que você comece a substituir o falar certo e falar errado por falar adequado àquele contexto ou inadequado àquele contexto. Porque assim a gente começa a desconstruir essa ideia de que existe uma língua melhor do que a outra, do que o fulano fala melhor do que eu. Percebe? Porque todas essas questões, querendo ou não, elas vão afetar o nosso emocional e o nosso campo mental de aprendizagem. E eu saí disso, eu falo isso olhando para a sala de aula, o pouco que lá estive, como isso influencia a questão do nosso aprendizado. A linguagem, ela perpassa por todas as áreas, por todos os campos. E se eu digo que eu não gosto da língua portuguesa, o que isso vai significar emocionalmente e mentalmente para mim? Fique com essas pulguinhas atrás da orelha e a gente se encontra na semana que vem para mais um Pão com Prosa bem quentinho. Um beijo no coração.